Existe uma ideia muito difundida entre estudantes de inglês que parece lógica, mas costuma produzir exatamente o efeito contrário. Quando não entendemos um texto, devemos diminuir a velocidade da leitura. A reação quase automática é começar a analisar palavra por palavra, parar em cada frase difícil, consultar o dicionário a todo instante e tentar decifrar cada detalhe gramatical. O problema é que, na prática, isso frequentemente destrói o fluxo da leitura e transforma o aprendizado em uma atividade cansativa e fragmentada. Curiosamente, muitos poliglotas experientes defendem justamente o oposto. Quando o texto está difícil demais, acelerar pode funcionar melhor do que frear. Isso acontece porque o cérebro humano trabalha muito mais com padrões e contexto do que com tradução literal. Quando lemos devagar demais, nossa atenção começa a se dispersar. Surgem pequenas pausas mentais entre uma palavra e outra, e rapidamente começamos a pensar em outras coisas. O foco desaparece. A leitura vira um esforço mecânico. Além disso, existe também uma reação física bastante comum. Ao tentar compreender cada detalhe de um texto difícil, muitas pessoas ficam tensas sem perceber. Endireitam demais a postura, contraem os ombros, arregalam os olhos e entram em um estado de esforço excessivo. O cérebro passa a associar aquela experiência a desconforto e pressão, quando o ideal seria justamente o contrário. Fluidez. Ler mais rapidamente força a mente a acompanhar o fluxo geral das ideias. Em vez de ficar presa em obstáculos isolados, ela começa a enxergar o panorama completo. É como observar uma cidade do alto de um avião. No nível da rua, vemos apenas pequenos detalhes desconexos. Mas, quando ganhamos altitude, conseguimos perceber avenidas, bairros, rios, pontes e a organização do conjunto inteiro. Durante a leitura ocorre algo parecido. Mesmo sem entender todas as palavras, começamos a compreender o assunto, o tom do texto e a direção da narrativa. Se o tema é tecnologia, por exemplo, seu cérebro automaticamente ativa conhecimentos prévios relacionados ao assunto. Se o texto fala sobre medicina, viagens ou música, o mesmo processo acontece. O contexto passa a preencher parte das lacunas naturalmente. Por isso, interromper a leitura a cada palavra desconhecida costuma ser um dos hábitos mais prejudiciais para quem deseja adquirir fluência. O dicionário tem seu valor, claro, mas seu uso excessivo quebra a continuidade mental necessária para que o idioma comece a ser percebido como linguagem real, e não apenas como uma sequência de enigmas. A famosa poliglota húngara Kato Lomb defendia algo que, à primeira vista, parece absurdo: ignorar conscientemente aquilo que não fosse essencial para a compreensão geral. E existe uma lógica poderosa nisso. Em qualquer livro ou artigo, muitas palavras aparecem apenas uma única vez. Elas têm pouca importância prática para a aquisição natural do idioma. Já as palavras realmente relevantes tendem a surgir repetidamente. Quando isso acontece, o próprio cérebro começa a deduzir significados pelo contexto, quase como uma criança aprendendo sua língua materna. Talvez o mais difícil para muitos estudantes adultos seja aceitar que compreender parcialmente um texto não significa fracasso. Se você terminou um capítulo entendendo metade da história, isso já representa um enorme avanço. Se conseguiu acompanhar quem viajou, quem brigou, quem venceu ou quem morreu no final, seu cérebro já realizou um trabalho valioso de associação, inferência e construção de sentido. Com o tempo, esses 50% se transformam em 60%, depois 70%, 80% e, quase sem perceber, você começa a ler com naturalidade algo que antes parecia impossível. A fluência raramente nasce da tradução perfeita. Na maioria das vezes, ela surge da coragem de continuar avançando mesmo sem entender tudo.